Olá pessoal, nós vamos hoje, fazer a correção do módulo 5, as atividades que eu havia deixado para vocês. E nós já vamos dar aí, iniciar o módulo 6, porque é o que está cobrando de vocês lá no PH. Então eu vou dar uma aceleradinha aí no nosso conteúdo, tá? Além de fazer aí hoje a correção desses exercícios do módulo 6, eu também irei, do módulo 5, desculpa, eu também irei fazer uma introdução já ao módulo 6, tá? Eu havia deixado para vocês realizarem, os exercícios da página 320, 321 e 322. Nós vamos fazer agora esta correção e depois nós vamos iniciar o conteúdo. Na página 320, a questão 1, nós tínhamos lá, esse mapa, ele vai ser base para a questão 1 até a 4. Tá? As linhas imaginárias estão presentes em todos os mapas. Algumas têm nomes, outras têm apenas números. Olha só, pessoal, aqui nós temos, os paralelos e aqui na vertical nós temos os meridianos, sendo o principal paralelo a linha do Equador e o principal meridiano, o meridiano de Greenwich. Aqui, os paralelos eles dividem em norte e sul e os meridianos em leste e oeste. Conforme estudamos neste módulo, como são nomeadas as principais linhas imaginárias, tá? Então, nós temos ali as principais linhas. Como são nomeadas? Quais são os nomes dessas linhas imaginárias, A linha do Equador, essa linha principal aqui que divide o mundo em norte e sul. O Trópico de Câncer, que está aqui, no hemisfério norte, ele está ali na zona temperada do norte. O Trópico de Capricórnio, que está aqui no hemisfério sul. O meridiano de Greenwich, tá? O Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Esses são os principais, tá? Os principais linhas imaginárias do nosso planeta. Esses são os nomes delas. 2. As linhas imaginárias estão presentes em todos os mapas. Algumas têm nome, outras apenas números. Por quê, elas são linhas que auxiliam na localização dos lugares. Para que elas servem? Qual a utilidade dessas linhas, Elas auxiliam, por exemplo, você pode estar aí próximo ao meridiano de Greenwich, próximo à linha do Equador, ela vai servir de localização, tá? Principalmente para as latitudes e longitudes. 3. As linhas imaginárias estão presentes em todos os mapas, alguns têm nome, outras apenas números. Considerando a quantidade de linhas imaginárias existentes, a maioria recebe apenas sua localização em graus. Então não são todas as linhas imaginárias que recebem nomes, tá? Senão ia ficar muito confuso. Então, o que eles fazem, por exemplo, latitude 30 graus ao sul, latitude 30 graus ao norte, significa que ela está abaixo ou acima da linha do Equador, tá? Questão 4. Nos séculos passados, os navegadores se utilizavam das linhas imaginárias de instrumentos de navegação. Quais eram esses instrumentos, Lembrando que antes, pessoal, nós não tínhamos aí o uso da tecnologia como nós temos hoje. Então, nós não tínhamos aí os satélites, o GPS, nem muito menos os mapas elaborados na quais hoje nós contamos, tá? Então, os principais eram a bússola foi inventada lá no século I pelos chineses, então ela é bem antiga. A ampulheta, aquela que media o tempo, que a gente costuma ver muito nos filmes antigos aí, principalmente, que retrata, os impérios romanos e egípcios. O astrolábio, que serviu o quê? Para medir a distância desses astros do nosso céu, e eles conseguiam aí chegar a determinadas localidades utilizando esse astrolábio, e o quadrante, na qual eles mediam também o ângulo aí, utilizando os astros como referência. Esses eram os instrumentos que eles dispunham na época. Na página 321, a questão 1, os pontos destacados no mapa abaixo evidenciam algumas das coordenadas geográficas. Identifique a quais continentes corresponde cada uma delas e em que hemisfério elas se localizam. Então, a gente tem aqui o ponto vermelho, o amarelo, o roxo, o preto, tá? E ele quer saber aonde, quais continentes eles estão e em que hemisférios eles localizam-se. Olha só a coordenada em verde, Cadê aqui? Verde, a coordenada verde, ela está na América do Norte, no hemisfério norte, pois ela está acima da linha do Equador, tá? E no hemisfério ocidental, porque ela está a oeste do meridiano de Greenwich. Coordenada em amarelo, olha só, continente africano, hemisfério norte, porque ele está acima aqui, da linha do Equador, e hemisfério oriental, porque ela está a leste do meridiano de Greenwich. Coordenada em vermelho, lá em cima, olha, está no continente europeu,
no hemisfério norte, está acima da linha do Equador, e no hemisfério oriental, porque ela está a leste do meridiano de Greenwich. Coordenada em lilás, aqui ó, ela está na Ásia, no continente asiático, no hemisfério norte, acima da linha do Equador, e na parte oriental do nosso planeta, porque ela está a leste do meridiano de Greenwich. Coordenada em preto, olha só, está lá na Oceania, no hemisfério sul, porque está aí abaixo da linha do Equador, e na parte oriental, porque ela está a leste do meridiano de Greenwich, tá? Essa é a correção da questão 1. Questão 2. Observe os mapas a seguir. Nós temos um mapa lá, Brasil, fuso horário sem horário de verão, Brasil, fuso horários com horário de verão. Eles mostram o Brasil e seus fusos horários. O primeiro apresenta os fusos considerando o horário de verão e o segundo sem considerá-lo. Quando o horário de verão entra em vigor nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, adianta-se 1 hora nos relógios. Com base em seus conhecimentos no mapa, responda as questões. Olha só, esse aqui, tá, é um mapa sem horário de verão. Olha só, aqui é menos 3 horas, tá, em relação ao meridiano de Greenwich, menos 2 horas, menos 1 hora, né, 0 hora ali. Aqui nós temos, tá, com o horário de verão. Vamos lá, então. Antes do horário de verão, os estados do Amazonas, de Roraima e de Rondônia estavam 1 hora de diferença da hora de São Paulo. Com a adoção do horário de verão, como fica a diferença do horário entre os estados de São Paulo? Elas ficam com 2 horas a menos, tá? Devido ao horário de verão aí. B. Como fica a hora dos estados que adotam o horário de verão em relação ao arquipélago de Fernando de Noronha? Todos ficam dentro do mesmo fuso, ou seja, com a mesma hora. Página 322, questão 1. O mapa Terra Brasilis mostra o Brasil recém-conquistado lá no século XVI, logo que os portugueses chegaram aqui. Como o interior do país ainda não era conhecido, foi preenchido pela fauna e pela flora, né, pelos animais e pelas plantas que aqui existiam. Além dos povos indígenas, que também eram parte da imaginação dos povos conquistadores. Aqui nós temos um mapa, né, é claro que esse mapa foi um dos primeiros a serem elaborados aí do nosso Brasil. Ele não mostra, é claro, todos os detalhes que nós temos hoje. Muito aí foi da mente, né, digamos assim, da imaginação desses colonizadores. A hora que eles colocaram aqui a fauna, né, que seriam as plantas, os animais, e a flora, que seriam a vegetação, e povoaram ali com vários povos indígenas. Bom, pessoal, essa daqui era para vocês marcarem a opção incorreta. E a opção incorreta é a letra B, na qual ele fala aí que no período das grandes navegações as linhas imaginárias já não tinham mais tanta utilidade. Essa alternativa ela é falsa, porque essas linhas imaginárias elas eram de suma importância aí, tá, para esses navegadores no período que passaram a utilizá-las. Então a letra incorreta aí seria a letra B. A questão 2, nós temos aqui o marco 0 da linha do Equador, onde nós temos ali a separação entre os hemisférios norte e o hemisfério sul. Essa linha, pessoal, ela fica, tá, em Quito, no Equador, e ela marca ali, né, o marco 0, como eu disse. Sobre a imagem em questão, é para vocês marcarem novamente a opção incorreta, tá? Qual seria a opção correta? É a letra C, que ele fala, a imagem mostra que se trata de longitude 78 graus e da latitude 0 grau, e por isso não há precisão na localização. Ela está errada porque não está correta por afirmar que os dados fornecidos quanto à latitude e longitude são insuficientes para tornar precisa a localização de um ponto. Esses dados, quando apresentados corretamente, são conhecidos como coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, elas são de suma importância e elas acabam trazendo aí corretamente a latitude e a longitude de determinados locais. Elas são muito utilizadas até hoje por ser um meio de precisão aí bem adequado, principalmente para navegação, tá? Bom, pessoal, nós terminamos o módulo 5, eu vou hoje fazer diferente, vou começar já o módulo 6 com vocês, porque eu sei que vocês aí vão ter que fazer as questões do pH, e esse módulo 6 ele fala pra gente, histórias e evolução do planeta Terra. Como começou, quais são as principais teorias, tá? Eu vou começar hoje e na próxima aula eu vou falar mais um pouquinho sobre esse assunto.
Bom, vamos começar sobre a formação do universo. O universo ele se formou muito antes que o sistema solar e que o nosso planeta Terra, tá? Então é como se inúmeras teorias existem, mas a mais aceita é a teoria do Big Bang, que tudo começou com uma grande explosão, né? Que formaram aí esses pontos incandescentes, a Terra também era uma bola incandescente de fogo, que com o passar de milhares de anos aí, foi se tornando hoje o que nós conhecemos como nosso planeta, né? Olha só, inúmeras são as teorias propostas, a mais aceita para a formação do universo é a teoria da grande explosão. Esse evento ficou conhecido como Big Bang. A teoria do Big Bang, né? O universo começou com um grão primordial, extremamente denso, que por razões desconhecidas teria se expandido, originando o espaço, o tempo e toda a matéria e energia existentes no universo. A idade da Terra. A Terra ela tem cerca de 4,6 bilhões de anos, tá? Então ele fala aqui que quando a gente começou a contar a idade do nosso planeta, a partir da solidificação da crosta terrestre, que é onde nós vivemos aqui, tá? Foi aproximadamente há 4,6 bilhões de anos. Você consegue imaginar essa quantidade de tempo? Parece difícil, não? Para termos uma ideia, se compararmos a idade do universo com o período de um ano, o universo surgiu no dia 1º de janeiro, olha só, e o sistema solar e a Terra apenas lá no mês de setembro. E os dinossauros apareceram entre 24 e 28 de dezembro, tá? E os seres humanos apenas em 31 de dezembro. Isso é, pessoal, fazendo assim uma analogia em um ano, para vocês terem uma ideia de como demorou, por exemplo, para surgirem aí os primeiros seres humanos e os dinossauros, tá? Para facilitar os estudos, foram criadas aí, vocês têm na apostila de vocês, a formação da nossa Terra foi separada, né, em eon, eras e períodos. Nós estamos vivendo aí o período Cretáceo, por exemplo, tá? O planeta Terra sofreu várias alterações durante muito tempo. Há cerca de 5 bilhões de anos, era parecida com a bola, né, de fogo em brasa. Iniciou-se então um lento resfriamento da superfície da Terra, formando-se a crosta terrestre. Os metais pesados acumulados no interior do planeta, submetidos a enorme pressão, também solidificaram e formaram um núcleo sólido metálico. Foi assim que a Terra se tornou parecida com o planeta que hoje conhecemos. Possui um núcleo de ferro e níquel no centro, um manto de magma plástico e uma crosta rápida da superfície. Então eu costumo dizer, imaginem um pêssego, né? Nós temos ali a casca, que seria a crosta, né? A crosta terrestre, a polpa, que seria o manto, esse manto divide-se em manto superior e manto inferior, e o núcleo, que seria o caroço, tá? Nós vamos ver agora as características de cada um deles. Primeiro eu trouxe para vocês aqui uma imagem que ele mostra aí, né, as camadas do interior do nosso planeta. Nós temos aqui a crosta terrestre em azul, o manto nós temos aqui num laranja mais claro e o núcleo num laranja mais escuro. Lembrando que o manto ele é dividido em manto superior e manto inferior e o núcleo em núcleo externo e núcleo interno, tá? A crosta. A parte menos densa e mais consistente das camadas que compõem a Terra, é onde nós vivemos, é onde os seres vivos habitam. É coberta por uma fina camada do solo sobre o qual nós vivemos. Sua espessura varia de 10 a 70 quilômetros, olha só. Ela é formada por rochas e minerais. O que são rochas, né? São agrupamentos desses minerais. Minerais são elementos ou compostos naturais sólidos. Então nós temos aqui a crosta terrestre, que é a parte onde nós vivemos, e ela pode variar aí de 10 a 70 quilômetros de espessura em direção ao manto, tá? O manto constitui 83% do volume e 65% da massa do nosso planeta. Está abaixo da crosta terrestre e apresenta-se em estado pastoso. Pessoal, é aqui que sai aquela famosa lava dos vulcões, né? No interior do nosso planeta é chamado de magma. Quando entra em erupção aí recebe o nome de lava, tá? Material magmático entre 60 e 3 mil quilômetros de profundidade e 2.000 a 3.000 graus Celsius. Todo tal material magmático está sempre em movimento, ele está sempre em movimento, por isso que quando ocorre o choque das placas tectônicas, esse material é extravasado e nós temos aí a erupção de vulcões, certo? O núcleo é a camada mais interna, né, com cerca de 3.400 quilômetros de espessura. Nós temos aqui, ó, compreende-se em duas partes. O núcleo externo é líquido e formado basicamente de ferro e níquel derretido. Núcleo interno é sólido e contém principalmente ferro e níquel,
com temperatura acima de 4.000 graus Celsius, tá? Ele é mais quente aí, especula-se que o núcleo da Terra ele é mais quente que, por exemplo, o Sol. A uma velocidade de 100 km por hora, seria possível percorrer os 6.400 km entre a superfície e o centro da Terra em pouco mais de 60 horas. É claro que isso não dá para fazer, porque além de ser muito quente, cada vez que nós vamos aí chegando mais perto do núcleo vai ficando muito quente, existe aí muitas rochas, um material rochoso muito difícil de ser penetrado, tá? E se a Terra fosse um ovo, né? A crosta sólida teria a espessura da casca. A ponta de um alfinete seria suficiente para atingir um manto incandescente no interior. Então, nós temos aqui, né, a crosta terrestre e um manto incandescente. Ele fez uma analogia aí, utilizando o ovo. Aqui eu trouxe para vocês uma figura, tá? Que mostra aí a crosta terrestre até 40 quilômetros, né? Aí nós temos o manto aqui, que ele tem 2.900 quilômetros de espessura. O núcleo externo, 2.270 e o núcleo interno, 1.200 quilômetros. Bom, pessoal, isso é apenas, tá, um apanhado aí do módulo 6. Na próxima aula eu vou voltar falando mais um pouquinho sobre ele. É para vocês terem aí algumas noções. Eu vou estar enviando esses slides lá no plural para vocês também. Essa semana eu vou fazer diferente, vou mandar o vídeo e vou mandar os slides, tá? E eu vou deixar para vocês realizarem os exercícios da apostila da página 341, tá? Que é praticando lá o conhecimento, se eu não me engano, tá? Um beijo, pessoal. Até a próxima. Se tiverem alguma dúvida, podem estar me mandando mensagem ali no YouTube ou através da coordenação. Até mais.